Boa noite, cidadãos brasileiros e brasileiras, povo trabalhador do meu Brasil. Eu sou Serginho Carioca e hoje estamos aqui para mais uma série de resenhas intitulada A Visão do Cidadão Comum na Política do Brasil. E para enganjar logo nosso papo, vamos falar de eleições, e dos candidatos, dos principais candidatos à presidência, ao cargo máximo do Executivo brasileiro. E para começar logo de testa, vamos fazer logo assim, vamos falar do pessoal que vai navegar do 0 a 1%, que só vai figurar, né, no pleito. Né? Vera Lúcia, do PSTU, né, chegar a 1% é muito, né? Emael, o democrata cristão, só mais uma graça na mídia. E a novidade, temos algumas novidades, como João Goulart Filho, do PPL, talvez você não conheça, mas os mais velhos devem ter mais ou menos a ideia de quem seja, filho do ex-presidente João Goulart, do Jango, que também não deve preocupar os candidatos mais fortes. E uma outra novidade é o playboy banqueiro João Amoedo, que com o seu dinheiro de sobra, que deveria pagar imposto, fundou um Partido Novo, e com ideia mirabolante de que pode se resolver o problema que o rico pode resolver o problema da pobreza no Brasil, a partir de que o rico não fique pobre também, ou que fique menos rico. Vai tentar navegar as suas ideias. Ele que tem como hobby o triatletismo, sempre estudou em escolas boas, se graduou, nos cursos de economia e administração, tendo estágios e cargos em banco internacional, e por fim é diretor do Banco Itaú. Não conhece pobreza nem de longe nem sufoco, acho que nunca passou 2 minutos de fome, não conhece o desemprego, não sabe o que é andar dura. Enfim, se esse pessoal não sabe o que é nem pagar imposto, realmente não conhece sufoco. E temos os mais engraçados, como o Cabo Daciolo. Cabo Daciolo é uma figura, um cabo do Corpo de Bombeiros, evangélico do Partido Patriota, que está esperando uma solução do próprio Jesus, para sanar todo o desvio de comportamento e falha de caráter nacional. Estamos à espera de um milagre se depender do Cabo Daciolo. Mas tem algumas coisas que também é bastante interessante, como a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, já que a esquerda já anda necessitada de bons nomes, com certa força, ele deve se destacar nessa eleição. Não que seja o candidato para vencê-lo, mas deve ter algum destaque, e através dela nunca mais será esquecida. Eu tenho certeza que vai fazer alguma diferença, em certos debates, e vai enfrentar de igual para igual pseudos cachorro grande. Marina Silva é a candidata dos 20%, não vai passar de 20%, e vai estar sempre negociando uma amarração com outro partido para transferir o seu voto para o candidato que provavelmente deve vencer o pleito eleitoral, e na esperança de ser chamada para um cargo aí no Ministério do Meio Ambiente, uma coisa assim, mas força para ganhar, sabemos que
quem não tem. Mas é isso aí. E continuando as pataquadas, existe um outro candidato que eu acho interessante a candidatura dele. Henrique Meirelles, o nosso ministro do Planejamento do governo Temer. Ele já foi convidado para essa área econômica de planejamento em outros governos, no governo Lula, no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele é ali daquele bolinho da elite criminosa e gananciosa do nosso país, mas com bastante conhecimento nessa área de planejamento, na área de economia. É o candidato do antigo PMDB, atual MDB, Henrique Meirelles, porque só doido vota num camarada desse, tendo aí na lembrança mais recente todas as merdas que o governo do golpe, o governo Temer, tem proporcionalizado a todos os brasileiros. Então ele não deve ir bem nessas eleições, a bem da razão não. É uma outra figura que eu acho super interessante a candidatura dele, porque eu não vejo a razão para ele ser candidato, mas em potencial de votos, em nome da imbecilidade tupiniquim, Jair Messias Bolsonaro deve ganhar bastante votos, não para ser o presidente da República, mas sim pela falta de capacidade de alguns brasileiros de pesquisar, de pensar e de saber na íntegra quem é esse cidadão, que em seus quase 30 anos de legislatura apresentou um projeto que valesse a pena e que fosse de interesse máximo da sociedade. Enfim, andou tirando férias 30 anos na frente dos seus mandatos aí. Não fez porra nenhuma. Mas é a vida que segue. Vamos falar dos fortes. Representando o enfraquecido PSDB e muito complicado com a atual situação de estar tendo que depor nas delegacias de São Paulo por um envolvimento de desvio de verbas do Rodanel e desvio de merenda escolar no governo do estado, Geraldo Alckmin, pseudo-ladrão de merenda. Então é o seguinte, apesar dessas merdas todas, o cara que tem ao seu favor a máquina administrativa, deve ter um tempo de televisão legal, porque o partido, com tanto desvio de dinheiro e mais a ajuda daquela grana que vem do governo para a campanha política, deve fazer o seu merchan, e explanar sua plataforma mentirosa de governo. Mas quer queira ou não, o candidato tem potencial aos votos. E a máquina que ele teve na mão durante os últimos anos vai possibilitar que ele faça a campanha e que atue de maneira firme na cabeça dos mais imbecis. Então é isso aí. Álvaro Dias, do Podemos. Álvaro Dias é o atual governador do Paraná, um ex-tucano, que ficou famoso na época da máfia das loterias, em ter caguetado o João, que ganhou 200 vezes na loteria, que era deputado também. Deve fazer alguma frente aí, incomodando os cachorros grandes. Aí temos a dúvida, ponto de interrogação, Luiz Inácio Lula da Silva. Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês. Só os mais idiotas vai ficar na esperança de que Lula possa realmente disputar as eleições. Rapaz, de maneira
de maneira certa ou não, o homem foi condenado. Sabemos que o processo dele foi toda uma cagada. Toda uma cagada, né? A condenação em si é ridícula, né? Sem prova nenhuma, foi condenado. Enfim, foi mais um julgamento político do que tudo, por mais culpado que ele fosse. A justiça fala que cabe a quem acusa as provas, e as provas, elas não são irrefutáveis, muito pelo contrário, elas são deficientes, são fragas para colocar o homem em cana. Mas como se trata de uma coisa política, né, naturalmente o judiciário, né, com todo o seu conjunto, em juiz de primeira instância, os 3 desembargadores que o condenou, os 5 ministros do STJ que negou os habeas corpus e os 6 ministros do STF que continuarão negando e impossibilitando a candidatura de Lula. Esse conjunto ganhou em 2016 42,14% de aumento, e agora também tem 16% de aumento, sempre aumenta em 2 dígitos. Enfim, né, leva nós brasileiros a crer que eles estão todos inseridos naquele grande pacto nacional, como diz o grande filósofo do PMDB, o senador investigado réu no montão de processo Romero Jucá, né, o grande acordo nacional com o judiciário e tudo. Porra, uma vergonha. É foda, né, mano? Uma vergonha. Mas enfim, né, vamos falar do mais capacitado deles, né, o candidato do PDT, Ciro Gomes, né, que por parte aí da população, né, até bem por onde prefeitou, por onde governou, merece o respeito, porque sempre fez bons governos, né, além da sua linha filosófica razoável e o seu preparo acadêmico que não deixa dúvida. O homem tem bagagem política e administrativa e mostra bem que sabe conversar. Enfim, de todos os projetos e plataformas, né, apresentada é a mais razoável e mais decente para tirar o Brasil dessa merda, né? Então, isso é só uma pesquisazinha por baixo que eu acho que todos deveriam fazer antes de confiar seu voto a qualquer um deles, né? Sem partidarismo, falando francamente, né, de um cidadão simples para outros simples. É isso aí. E estaremos aqui, né, falando também dos prováveis candidatos ao governo do Rio, de São Paulo, enfim, né, sempre nesse horário e nessa mesma hora com a nossa resenha. Fiquem com Deus, um abraço e um beijo a todos. Tchau.